bem-vindos ao canal Amazon Futebol. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai conferir aqui os gols da partida entre Avaí versus Amazonas, que terminou, né, com uma surpreendente vitória da equipe do Amazonas por 2-1. Eu não esperava, sinceramente falando, eu estava apostando no empate por conta do momento do Amazonas, né? O Amazonas estava muito mal aí, veio de um empate aí, vexatório, né? Posso assim concluir, contra a equipe do América Mineiro, onde o Amazonas estava vencendo por 2-0 e cedeu o empate, né? Então eu estava apostando aí no empate entre Amazonas versus Avaí, mas acabou a equipe da Onça Pintada vencendo seu jogo, né? Então tá de ótimo tamanho, né, esse resultado, porque foi muito importante para poder a equipe ficar aí a um ponto de sair da zona do rebaixamento. Então, antes da gente conferir aqui os gols, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder ajudar aqui o canal, deixando o like e também se inscrevendo. Então, vamos lá, pessoal, vamos conferir aqui os gols. Antes da gente conferir aqui os gols, né, deixa eu dar os devidos créditos aqui de imagem ao canal Esporte Manaus TV, que é um canal que já está bastante conhecido aqui no canal, né? Porque a gente sempre fala deles, né? Até porque eu pego o conteúdo de lá, então eu tenho que dar os devidos créditos aqui de imagem ao pessoal de lá. E também ao canal ESPN. Esse já é mais famoso, né? Todo mundo já conhece. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Muito bem. O Avaí todo de azul, né? Esse uniforme do Avaí, né, me lembra muito o uniforme do Nacional, né? Só curiosidade, tá bom? Vamos lá, vamos para os gols. Muito bem, lance daqui do Amazonas. Teve um lance ali atrás, né, que depois eu comento. Aí foi o gol da equipe do Amazonas, né? Lance rápido, né, de contra-ataque. Ficou a defesa da equipe do Avaí totalmente bagunçada, né? Totalmente exposta. E a equipe do Amazonas acabou se aproveitando e fazendo aí o primeiro gol da partida. Olha esse lance aqui, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se o juiz olhou o VAR, né? Obviamente ele deve ter olhado, mas, cara, os dois jogadores acabam se encontrando ali, se esbarrando ali no meio do caminho, né? Sem a bola ali. Eu, sinceramente, acho que é um lance até... Eu vou ser sincero, deixa eu ver se... Não mostrou, né? Aqui foi o gol mesmo, mas, cara, eu não sei não, né? Obviamente que a gente torce aqui pelo Amazonas, mas a gente tem que ser justo, né? Mas não sei, eu achei que foi somente um encontrão, né? No meio do caminho ali, não foi uma coisa faltosa, né? Até porque o jogador já vinha ali pro ataque, né? Tava bem atrás, acabou se encontrando ali com o jogador da equipe do Avaí, acabou um trombando no outro, né? Mas foi um lance meio que duvidoso, né? Não sei, deixa aí nos comentários se você acharam falta ou não. Eu não achei, acho que foi um esbarrão aí. Mas é um lance que pode ser discutido, né? Muito bem, tem o gol da equipe do Amazonas, aí do Rafael Tavares. Aí o gol da equipe do Avaí, né? Um bate-rebate, uma confusão aí na grande área. E o chute, né? Colocadinho no canto, a bola ainda bateu na trave e foi pro fundo das redes da equipe do Amazonas. Então tá aí o gol de empate da equipe do Avaí. Realmente, olha, um lance totalmente, bizonho, né? Ó, a zaga não conseguiu cortar, né? A bola sobrou pro jogador da equipe do Avaí, né? Que foi muito esperto. E ele foi bem inteligente, ó. Ele pegou, dominou, ele olhou o posicionamento do goleiro e deu uma chapada bonita, ó. A bola pegou uma curva, bateu na trave e entrou, né? Ele olhou o posicionamento do goleiro, né? Onde que ele tava e o chute aí colocado no cantinho, né? E tá aí o empate da equipe do Avaí. Aí foi o gol da equipe do Amazonas, né? Praticamente no apagar das luzes. E uma bela cobrança de falta, né? E um golaço da equipe do Amazonas. E olha que o chute em si, ele não foi no ângulo, né? Ele foi a meia altura. Só que o engraçado justamente é o efeito realmente que a bola pega, né? Mas também o cara... O que ele pegou de tapa ali no pé do ouvido aí? Foi brincadeira, hein? Ó. Tá bom que tá no calor da emoção, mas também
Cara, cada situada que deve ter pegado, hein? Mas olha só. Novamente a cobrança, ó. A bola subiu e depois caiu, né? Com uma velocidade incrível, né? O goleiro ainda tentou chegar na bola, mas não deu tempo, né? Realmente uma bela cobrança aí. Tá aí o gol da vitória da equipe do Amazonas. Muito bem, daí foi o final do jogo, né? Praticamente, né? O último lance do jogo. Não tinha mais o que fazer, né? Mas realmente foi uma vitória aí, realmente emocionante da equipe do Amazonas. Realmente uma grande vitória que realmente deixou a equipe aí numa situação menos ruim, né? No campeonato. Ainda é ruim, porque tá na zona do rebaixamento, mas pelo menos já saiu da lanterna, né? E jogou o Papão, o Paysandu, para a lanterna do campeonato. Esse que é o detalhe, né? Então, deixa eu pegar aqui a minha colinha, né? Para poder a gente verificar qual é a situação da equipe do Amazonas na tabela de classificação. Então, vamos lá. Eu estou com a minha colinha aqui, né? Deixa eu aqui verificar a classificação. Então, vamos lá. O Amazonas está na 17ª colocação, com 24 pontos. Então, o Amazonas praticamente é o primeiro time que abre a zona do rebaixamento. Só que o detalhe é que o Amazonas está a um ponto, né, de sair. Porque a gente tem mais acima um pouco, em 16º, a equipe do Botafogo de São Paulo, com 25 pontos. E um pouco mais acima, né? A gente tem o Atlético na 15ª colocação, com também 25 pontos. Então, se o Amazonas vencer e o Botafogo de São Paulo, ou o Botafogo de Ribeirão Preto, se assim vocês preferirem, e o Atlético tropeçarem na rodada, na próxima rodada, e o Amazonas vencer seu jogo, a Amazonas pode até, na verdade, vai sair da zona do rebaixamento e vai empurrar, né? Um dos dois aí para poder ficar, né, na zona do rebaixamento. Possivelmente, se o Botafogo de São Paulo perder, talvez seja ele que vá para a zona do rebaixamento. Só que eu acho, não, tem que ganhar, né? O Amazonas tem que vencer e os dois tem que perder para poder jogar, né? Um dos dois, né? Aí para a zona do rebaixamento. No caso, seria o Botafogo de São Paulo, né? Então, deixa eu completar aqui a zona do rebaixamento. Como o Amazonas está lá em cima, né? O primeiro que está na zona do rebaixamento. Então, vamos lá, começar por ele. Em 17º, a gente tem o Amazonas FC. Em 18º, o Volta Redonda. Em 19º, o América Mineiro. E na última colocação, né? Na 20ª colocação, a gente tem o Paysandu, que é o lanterna da Série B. Vamos lá para o G4. Ver como que está a luta lá pelo acesso e também pelo título. Que é o seguinte, a gente tem o Goiás na primeira colocação. Em segundo, a gente tem o Coritiba. Em terceiro, a gente tem a Chapecoense. E na quarta colocação, a gente tem o Criciúma. Um detalhe, né? É que o Goiás tem 44 pontos e a equipe do Coritiba tem 43. Então, se o Goiás tropeçar, quem pode assumir a ponta da Série B é a equipe do Coritiba. Então, a luta pelo título da Série B tá bastante acirrada, né? E assim, rapidamente, né, comentando sobre o jogo e sobre o Amazonas em si. Cara, o Amazonas, mais uma vez, né, não fez uma partida ruim, né? Só que, cara, a gente viu aí, quem acompanhou a partida, que o Amazonas entrou realmente muito dedicado em campo, né? Foi uma equipe que lutou até o final, não desistiu, né? Não foi aquela equipe que a gente viu aí nas últimas rodadas. Então, eu gostei realmente da dedicação, né, da equipe do Amazonas. E o Amazonas, em si, ele não vinha fazendo péssimas partidas, sabe? Vinha até jogando bem. Só que o Amazonas, sabe, em alguns momentos parece que desliga, né? A equipe, sabe, deixa de se focar. E principalmente, né, o ponto realmente mais frágil do Amazonas é a sua defesa, que é muito frágil, né? E se você perceber, todo jogo a equipe do Amazonas sofre gol, né? Inacreditável. Muito raramente a equipe não sofre gols aí em uma partida. Então, realmente, o sistema defensivo da equipe do Amazonas, né, é muito fraco, né? Realmente é uma posição que eu critico demais, né? Mas assim, não dá pra gente criticar realmente a falta de empenho e de dedicação dessa equipe, né, dentro de campo. E nessa partida aí, contra o Avaí, não faltou isso, né? Realmente empenho, dedicação, apesar, né, de mais uma vez estar vencendo e ceder novamente o empate, né? Porque eu já estava pensando, poxa, o Amazonas
tá vencendo e de repente cede o empate. Vai ser mais um empate, né? Pode tendo a equipe chances, né, de vencer e conseguir 3 pontos, né? Contra um rival aí difícil, né? Como a equipe do Avaí, que porque jogar lá na ressacada é complicado, é difícil. E o Amazonas está vencendo, né? E de repente vai lá e pega o gol de empate. Eu acho que muita gente até desligou, né? A TV, foi dormir, foi assistir outro jogo, né? Porque realmente foi decepcionante, né? Mas depois, né? Aí no finalzinho, aí teve essa bela cobrança aí de falta. Se eu não me engano, quem fez o gol, a pessoa de Eric Varão, mas foi o Almeida, né? Henrique Almeida, né? O nome do jogador, se eu não me engano. Vocês me corrigem aí nos comentários se eu tiver errado. Que cobrou, né? Muito bem e acabou fazendo um golaço. Mas assim, o Amazonas não estava jogando ruim, né? Era uma equipe que você via que realmente, jogava bem, né? Praticava um bom futebol, mas só que faltava realmente os resultados. Porque uma coisa que eu faria a alguns vídeos passados, né? Anteriores a esse, que o Amazonas não basta somente jogar bem. Tem que conseguir os resultados. Porque o que realmente está deixando o Amazonas realmente nessa situação complicada são os resultados dentro de casa. Porque olha só, volto a repetir isso, se o Amazonas tivesse vencido o último jogo aí, o jogo anterior a esse, contra a equipe do América Mineiro, a equipe já estaria fora da zona do rebaixamento. Porque seria 2 vitórias consecutivas, né? E isso daí que me indigna. Porque, poxa, uma equipe que está vencendo por 2-0, deixa ceder, sabe, um empate da forma que foi, né? Realmente é complicado, né? Realmente não dá para entender. Mas pelo menos a equipe conseguiu vencer, né? A equipe do Avaí. Isso dá um ânimo, né? Dá uma moral para a equipe poder a equipe lutar, né? Por uma próxima vitória, porque a equipe tem que ter uma sequência. Tá bom? Não basta somente vencer esse jogo e depois voltar novamente a empatar, a perder, principalmente dentro de casa. Tem que vencer seus jogos dentro de casa para poder escapar do rebaixamento. Deixa eu só ver aqui o próximo confronto da equipe do Amazonas. Rapidamente aqui, pessoal. Muito bem, o próximo compromisso da equipe do Amazonas é contra a equipe do Atlético Goianiense, que está na 14ª colocação, né? Tem 28 pontos, está acima aí da equipe do Atlético e também do Botafogo de São Paulo. Então, se o Amazonas conseguir uma vitória, né? Aí pode pular para 27 pontos e também encostar no próprio Atlético Goianiense, né? Que tem 28 pontos. Então, uma vitória contra a equipe do Dragão, né? É um resultado grande, né? Porque a equipe não só sai da zona do rebaixamento, né? Possivelmente, mas como também já começa a escalar um pouquinho, né? Na tabela de classificação e encosta aí no Atlético Goianiense, que tem 28 pontos. Então, um resultado positivo aí fora de casa realmente pode ser fundamental para poder a equipe realmente já começar a sair desse poço sem fundo, né? Que é a zona do rebaixamento e, quem sabe aí, lutar aí por meio de tabela. Eu não vou colocar aqui esperança de G4, porque o Amazonas está muito atrás, né? Muito atrás mesmo. E, sinceramente falando, esse time aí, por mais que esteja jogando bem, ainda não é uma equipe que a gente possa acreditar que vai lutar por um G4, né? A nossa luta é contra o rebaixamento. Então, conseguindo aí se manter na Série B esse ano, já para o próximo ano, no caso, né? Na próxima temporada, já tá de bom tamanho, né? Aí, ano que vem, a equipe se estrutura melhor, desculpa, a equipe se estrutura melhor para poder, assim, lutar aí por um possível acesso para a Série A. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que acompanha aqui o vídeo. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, caiu de paraquedas aqui no canal Amazon Futebol FC, então seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo, pessoal, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!